Boa tarde a todos os nobres colegas, a todos que nos assistem na tribuna, especialmente os mais queridos, a todos que estão nos assistindo pela TV Alesp. Eu quero começar minha fala celebrando o fato de estarmos trabalhando, votando e discutindo na ordem do dia. Acho muito importante a gente cada vez mais trazer isso como uma prática, porque esse um horário decente de trabalho que condiz com a possibilidade de que todas as pessoas possam estar aqui ocupando a política e representando o povo. Eu, desde minha primeira fala nessa tribuna, sempre me dirigi de forma respeitosa a todos os colegas, sempre discuti o mérito, nunca levei nenhum ataque pessoal, nunca personalizei em nenhuma pessoa, sempre achei que era meu papel, enquanto representante de um sistema democrático, defender o que eu acredito, o ponto de vista que eu acredito, e nunca falando de alguém. Inclusive, reiterei diversas vezes que acredito que é sim positivo a intenção oriunda no início desse projeto, que é verdade que um diagnóstico que ele traz, e simplesmente, respeitosamente, discordo do encaminhamento colocado. Discordo da solução que o projeto apresenta e discuto ele. E fiquei muito triste em não receber o mesmo tratamento. Nessa tribuna, nas redes sociais e na mídia, fui atacada pessoalmente, fui atacada ao meu partido, da qual eu sou a única representante, então claramente diz respeito a mim, e fui claramente, várias vezes, de forma inverídica. E isso muito me decepcionou. Inclusive, acho que é importante, já falei para o Gil especificamente, quando a gente discute aqui, que é nosso papel legislativo, discutirmos o mérito. Quando a gente é contra ou muito a favor, a gente está aqui para isso, a gente foi eleito para isso. Dentro de um parlamento é nosso papel. E eu espero que vocês que foram eleitos contra a velha política façam isso. Se eu colocar um projeto de lei que proíbe todas as armas no estado de São Paulo, que eu adoraria fazer, inclusive, eu espero, Gil, que você suba aqui e obstrua, eu espero que você seja contra, eu espero que você dialogue, porque eu sei que isso é um projeto muito caro a você, é um tema caro, e a gente vai discordar no mérito, mas nunca de forma pessoal. E eu fiquei muito triste de ter que começar a minha fala trazendo pontos na qual eu fui citada pessoalmente que não falam do mérito. Espero... Não, já você perdeu a parte que eu falei. Mas essa parte é real para você, de que eu espero isso de você e da sua bancada, que discutam sempre o mérito. Então, o primeiro ponto que eu quero começar a trazer, de qual eu fui citada, e que não é verdade, é que essa é uma ideologia de esquerda que é contra aprovar esse projeto. Isso não é verdade, porque durante todo o processo de obstrução e discussão, mais de 10 partidos se envolveram em algum momento, de todos os espectros políticos. Não é verdade que é uma atuação de esquerda contra um projeto por conta do partido, porque mais de 25 associações e instituições médicas ou governamentais de diversos espectros ideológicos, de diversas ideologias, vieram se colocar contra o projeto tecnicamente. Inclusive, o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, provando que isso não é direita contra a esquerda. Outro ponto que falaram, o projeto acarreta em aumento de custos para o Estado, isso não acarreta. Não é verdade. Sim, ele acarreta aumento de custos para o Estado. E é importante que a bancada que defende isso assume que é por outras razões legítimas que eles podem estar a favor do projeto. Mas não é verdade que não aumentem custos. Porque sim é verdade que a tabela SUS remunera o mesmo tanto pro procedimento. Porém, as cesáreas têm maior tempo de internação, 72 horas versus 48 horas, tem maior número de medicamentos e profissionais que são utilizados e isso aumenta em torno de 24% de estimativa o custo. Isso sem contar a chance de maior risco de infecção, antibióticos e reinternação, que acontece muito mais frequentemente. 600% maior o risco de infecção de utilização de antibióticos. Isso já fala de qual é o risco que a gente está colocando essas mulheres e esses bebês, priorizando a cesárea, estimulando o maior número de cesáreas.
As mulheres que votaram não a esse projeto votaram contra a anestesia da parturiente em rede pública. Isso nada mais é do que uma mentira, que foi amplamente divulgada quando a gente fala que já é um direito à anestesia feito por decreto nacional no Ministério da Saúde e já é uma lei aprovada por essa casa, que diz explicitamente que as mulheres têm direito à anestesia, inclusive salienta a anestesia periorraquidiana. Qual tipo de anestesia? Coloca todas as possibilidades. Então, isso é má fé e mentira. Próximo. Também foi colocado que, graças à obstrução feita pelo PT, pelo PSOL e pela rede, ou seja, me citando nominalmente, as mulheres não poderão escolher a via de parto, ou seja, falando que o projeto não foi aprovado por isso. Isso também não é verdade, isso aconteceu na semana passada, em que foi, sim, partidos que discutiram e encaminharam, ou seja, estenderam a discussão e fizeram ela ficar até tarde da noite, diversos partidos, incluindo PSL, PSB, que estão a favor do projeto. Mais do que isso, o quórum que foi colocado foram 36 pessoas. Se todas as pessoas que estavam aqui contra o projeto tivessem votado, continuava não dando quórum. Então, isso não é verdade. Um terço da bancada do PSL não compareceu. Então, quando a gente coloca que é por culpa de essas pessoas específicas e me cita nominalmente, eu me sinto pessoalmente atacada injustamente. Agora, pior do que isso é quando a gente fala... Não, pode voltar, que eu ainda não acabei. Quando a gente fala que esses partidos nominalmente colocaram que as mulheres não têm condições de decidir, e isso quer dizer que na cabeça elas só têm condições de decidir na hora do voto. Isso é muito triste, porque é ou má fé ou incompreensão intelectual, e ambas me decepcionam. Por quê? Nenhum momento eu disse isso, e mais do que isso, às vezes que a gente disse que não existe a real condição de escolha, não é porque a mulher não tem competência, isso está óbvio, é simplesmente porque hoje já é direito à anestesia e a anestesia não está colocada. Hoje já é direito ao acompanhante e o acompanhante não está colocado. Hoje já é direito da mulher ela ter a opção da informação completa sobre o seu caso, e isso não está colocado. Quando a gente diz isso, quer dizer que é disso que a gente está falando. Não que ela não tem competência para tomar a escolha. E isso eu fiquei muito, muito chateada. Mas segue a apresentação. A outra coisa que eu quero direcionar diretamente ao Barros, que eu não sei se está aqui, Barros Munhoz, que é um deputado que eu super admiro e entendo, e parabenizo pela discussão no mérito do projeto que o senhor vem fazendo, quando o senhor traz que, sim, o médico que não quiser fazer por procedimentos técnicos uma cesárea poderá simplesmente escrever no prontuário. Tem uma outra cláusula que eu, inclusive, pedi para que fosse suprimida e não foi, e nem me foi respondido, que diz que o médico que não for fazer deve encaminhar a paciente para outro médico. Isso aumenta muito o risco de judicialização do tema, que é o principal receio das maternidades. Maternidades essas que estão fechando no Estado. Nos últimos 10 anos, a gente fechou 20 maternidades, o que dificulta muito as mulheres a terem pronto atendimento, aumenta, sim, o risco de anóxia dos bebês, aumenta o risco de não terem eles atendidos, porque as maternidades não querem mais ser judicializadas. E a questão obstétrica é uma das que teve maior aumento da judicialização no Brasil. E esse é o maior medo e risco que esse projeto vai proporcionar. Faltam leitos para gestantes, e isso é realmente o grande problema desse projeto, na minha visão. E, de novo, a gente não está falando de nada mais do que a segurança, a saúde e a proteção das mães e dos bebês. É disso que a gente está falando quando a gente diz que a cesárea, que é maravilhosa, que salvou milhares de vidas, deve ser uma orientação médica. Porque ela, nas maternidades que têm poucos leitos para a cesárea, tem que estar disponível para a mulher que precisar de uma urgência. Ela tem que ser feita com respeito, porque são 7 camadas que são cortadas. Aumenta o risco de infecção e aumenta em risco. 20% maior de chances de mortalidade materna, maior risco de infecção puerperal, ferida cirúrgica, 8 vezes mais chance de lesão no intestino. E essa semana, uma mulher em São Paulo morreu por conta de uma cesárea que foi mal feita e cortou o intestino dela. Uma cesárea desnecessária, diga-se de passagem, no hospital em Itaquera. E também aumenta o risco do bebê. 37% maior chance de ter anóxia em cesáreas.
dobro de chance de síndrome de desconforto respiratório e maior chance de desenvolver obesidade na infância. Mas mais do que isso, a gente não fala dos benefícios do parto normal, que aumenta a chance de boa respiração, de saúde e amamentação do bebê. Obrigada pela fala.